Voltando às 4h39, voltando aqui para o finzinho do nosso programa CBN em Foco, mais um momento a gente debater as coisas do Rio Grande do Norte, as ideias, as propostas, o que pensa mais uma pessoa que coloca o nome para disputar a eleição de governador. Nós temos aí alguns pré-candidatos, já recebemos aqui, acho que 2, né, Suzy? Exato. 2, 3, não é? Terceira é a Cloriza. Terceira agora. Terceira pré-candidata, Cloriza Linhares, que para quem está acompanhando o programa, que não conhece, o ouvinte, o espectador, quem é essa mulher que disse assim, estou pronta e quero governar o Rio Grande do Norte? Boa tarde, Salatiel. Boa tarde, Salatiel. Boa tarde, Suzy Noronha. Boa tarde aos ouvintes da CBN Foco, né? Pedir desculpa inicialmente pela voz, minha voz não é essa. A gente vem de uma agenda intensa pelo Estado e fui acometida de uma faringite. Estou um pouco debilitada, mas estamos aqui para essa conversa aberta, né, e transparente. Cloriza Linhares, uma filha, né, de três, numa família humilde, mãe dona de casa, meu pai pequeno comerciante, vendi algodão doce lá nas ruas de Mossoró, no centro da cidade, passei fome, sofri muito, mãe de um filho que nasceu com uma deficiência, uma síndrome rara, quase débil mental, e a gente lutou por esse filho, para a honra e glória do nosso Senhor. Ele venceu a excepcionalidade, passei problemas no casamento, reorganizei minha família, me preparei, fui policial penal, professora ainda sou, porque professora a gente nunca deixa de ser. Verdade. Cloriza também uma defensora da psicomotricidade relacional, que é uma bandeira muito importante para a transformação social no que diz respeito à saúde, educação e ação social. E a gente já conseguiu aprovar a nível de estado em 10 municípios. Natal é lei. Então a gente também, além disso, a gente acumula algumas experiências na parte pública. Sou servidora do Tribunal de Justiça atualmente. Tenho pós em gestão pública, enfim. A gente também foi criada no meio de micro e pequenos empreendedores. E uma mulher que se preparou para a vida. E a vida convocou, chamou, convidou para estar na política. Não tenho carreira política, não tenho sobrenome político, mas eu tenho uma vida, uma história pautada numa experiência que hoje estou sendo convidada a estar como pré-candidata ao governo do estado do Rio Grande do Norte. Quando foi que você entrou nessa militância, foi para filiação, foi escolher partido? A partir de quando, né, surgiu esse desejo de ser política? Interessante a minha história. Como eu disse, eu me preparei para a vida, para superar os obstáculos que me apareceram. Eu considero uma pessoa... A palavra que me define é superação. E, na verdade, o meu marido, em 92, entrou na política. Seu marido era delegado de Polícia Civil, 25 anos. E aí, a gente brigava muito. Eu era do tipo que dizia, eu odeio política, é todo mundo igual. Chegou ao ponto de eu dizer, você sai da política e a gente se separa. Mas a gente nem se separou, nem ele saiu da política. Em 2016, ele estava candidato a vereador no município Grosso, no município dele. Faltavam 20 dias da campanha. Ele, por ser delegado de Polícia Civil, teria que se afastar 6 meses, se afastou 3. E aí impugnaram, ele tinha que substituir, me chamou, estava em Fortaleza com meu filho, e eu disse, você é doido, eu não vou, porque você sabe que eu não gosto. Mas, contadora, formada em contabilidade, amiga dos números, eu fui calcular. 20 dias, ninguém me conhece, nunca fui nem a comício. Nunca me envolvi porque eu tinha ojeriza política, olha só. E aí, aquela época, eu disse, não compro voto, ninguém me conhece e faltam 20 dias. Estatisticamente, não vou ser eleita. Fui para o meio da rua, um carrinho de som, um microfone na mão, falando aí sim do que eu penso de política, das questões de que tem que ser feito e qual o papel de um político. Vereadora terceira mais bem votada. 6 meses, um convite como pré-candidato a governo do estado à época. Caminhamos 1 ano, quando foi para lançar a candidatura, o partido, infelizmente, é um partido que não deu a legenda a gente. Caminhamos 1 ano, já estávamos pontuando. E agora, recentemente, a convite do PMB, Partido da Mulher Brasileira, passaram 3 meses me convidando. E aí eu preciso fazer algo. Como eu disse, a política, ela chega na minha vida a convite, mas existe uma responsabilidade social. A vida me preparou das dificuldades, conheço uma realidade e ainda luto até hoje.
Temos projetos sociais que assistem famílias que são abandonadas e esquecidas pelo poder público. Então, trabalhei na segurança, tem essa questão social, a questão de bandeiras, e eu não posso ser omissa como cidadã. E, em vez de reclamar, é preciso ser agente da mudança. Eu acho que eu estou fazendo o meu papel como uma cidadã com responsabilidade. Cloriza, você falou como mulher, né? Você entrou na política devido a uma necessidade do seu marido e foi se posicionando, e hoje em dia você tem a sua própria ideia, a sua própria história, mas a gente sabe que a mulher ainda é uma minoria absurda no nosso país em relação a números e também em relação a ser ouvida. Quando uma mulher tem uma opinião e um homem tem a mesma opinião, parece que ele impacta mais, né? Como é que você enxerga isso? Ser mulher, estar na política, e o que é que você pensa caso chegue lá? Né? Não é a gente não está aqui em bandeiras de campanha. Sim. Mas o que você pensa mesmo que você poderia ajudar e contribuir nessas mudanças? Olha, a mulher e o homem, eles se completam. Onde há um público mais masculino e a ausência feminina, é notório algum desacordo, desajuste, e vice-versa. Eu vejo muito a questão da mulher na política. O problema talvez que falte para a política tomar um outro rumo. Eu fui vereadora em Grossas, eram 9 vereadores, tinha 2 mulheres. E eu batia sozinha lá. A gente ainda sofre problemas com assédio, olhares diferentes, discriminação. Isso é um fato. Não há como negar. Você chega sozinha agora na caminhada. A minha assessora é mulher. Se não tiver um homem próximo, você percebe um olhar diferente. A mulher não é um objeto. A mulher não é um objeto de desejo, não. A mulher é mãe, é filha, é profissional. E também pode ser e é gestora da sua vida e de vida de outras pessoas. Não foi à toa que a mulher foi escolhida para gerar e ser responsável pela procriação. Ou seja, é uma criadora também. Então, a mulher ela precisa ser valorizada, protegida, e o espaço precisa ser aberto. Não para favorecer a mulher, para melhorar a sociedade, porque a mulher é fundamental para fazer parte em todos os segmentos que envolvem não só política, mas em todos os segmentos sociais. Cloriza, você conhece bem a área como servidora da segurança e está vendo e acompanhando, e durante esses mais de 25 anos casado com um delegado, imagino que você conviveu ali diretamente ou indiretamente com a situação, mas quando foi para dentro realmente como policial penal, pôde conhecer o sistema. O que fazer, onde investir, qual é a solução para a gente ter uma condição de voltar a ter um estado tranquilo. Claro que a gente não está falando aqui que ninguém seria uma utopia imaginar que não vamos ter mais violência, que eu vou, quando for o governador acabar com a violência no estado. A gente tem que diminuir, a gente tem que ter índices que sejam considerados aceitáveis, porque hoje está difícil. Exatamente. A segurança pública, todo mundo trata de uma forma repressiva, a partir da policial nas ruas. A política pública, ou a segurança pública, começa na prevenção. Então, é preciso, assim como qualquer gestor, planejar. Planejamento estratégico tem curto, médio e longo prazo. Estive no sistema prisional e acompanhando meu marido em delegacias. Primeiras estruturas são caóticas. Falta material de expediente, falta motivação. Delegacia caindo teto. Caiu o teto. Na verdade, a gente quem recuperou o teto da delegacia. Exatamente isso. Papel, quantas vezes a gente levou papel? Lá no presídio, tinha as audiências, não tinha combustível para as viaturas, não tinha para quem escoltar, às vezes não tinha a própria viatura e cancelava-se as audiências. São realidades terríveis. Mas segurança pública começa desde a base. Mas, Cloriza, primeiro, não, pode-se fazer paralelo. Um plano de governo tem que ter prevenção e repressão. Como a gente, policial penal que fui, à época, né, eu sou pós-graduada em segurança pública também, estava concluindo meu curso de Direito, minha segunda graduação, que minha formação é contábil e Direito, e fazendo minha pós em segurança pública. E tive o prazer de fazer um trabalho de pesquisa científica em que a gente traçou o perfil do preso durante 5 anos de pesquisa científica. Foi que a gente encontrou lá 95% da população carcerária oriunda de famílias desorganizadas, sem a figura masculina, ou era alcoólatra, ou era preso, ou não existiam. O fundamental, ensino, né? O ensino não tinha sequer o fundamental 1, muitos semi-analfabetos. Profissão, carroceiro, flanelinha, não tinha nenhum tipo de profissão.
a renda média daquelas famílias, que era em torno de 4 pessoas, meio salário mínimo. E a gente chega a uma conclusão básica, que ali é o resultado de insucessos sociais. A gente tem as políticas públicas que começam aonde? Na família, que pode ser assistida com políticas sociais dentro de casa, preventivas. Mas tem as escolas, que poderia ser um complemento quando aquelas famílias não dessem esse suporte. Mas se as escolas estão caindo na cabeça das pessoas também, não tem atrativo, não há motivação para o aluno permanecer na escola. Temos a parte que é a parte trabalho, que eles podem abandonar a escola e começar a trabalhar, mas não há trabalho. Defende a escola em tempo integral? Defendo, porque a sociedade hoje não tem o que oferecer a esses jovens lá fora. E aí o que é que acontece? Vem a parte do trabalho, mas não tem emprego para essas pessoas que não foram profissionalizadas. Mas tem instituições sociais. A gente tem igrejas, a gente tem grupos de capoeira, de esporte, que resgatam, grupos juninos, também resgatam esses jovens que estão aí. Mas não há incentivo, não há políticas públicas para poder ampliar. O que é que acontece? A sociedade vem sofrendo essa onda de violência que desencadeia numa necessidade de um maior efetivo para conter, enxugar gelo. Política pública se faz sim com a repressão, mas também com prevenção. O setor de inteligência também deve receber uma boa parte desses investimentos. Com certeza, inteligência, viaturas, estrutura, motivação, qualificação. Você sabe quantos policiais hoje sofrem de depressão ou síndromes? Eu convivi com pessoas que hoje só se levantam à base de remédio, e toma o remédio e dorme novamente. E é esse policial que está na rua. Como é que não fica assim? Se a sua família mora num local onde o crime organizado está lá e você sai para combater esse mesmo crime onde você deixa seus filhos. Essa é a realidade. Aliás, pegando o gancho, eu vou colocar umas fotos agora que eu recebi do pessoal da Secretaria de Segurança Pública de Parnamirim para me pedir, olha as coisas, né? A que ponto chegamos? A equipe da Secretaria de Segurança Pública de Parnamirim foi que me mandou essa foto para pedir a minha ajuda para mostrar no programa o ladrão que invadiu a central de marcação de consultas e exames de Parnamirim e levou cerca de 40 equipamentos. Há uma inversão de valores hoje, infelizmente é isso. As crianças antes queriam ser policiais, hoje eles querem ser o traficante, o dono do morro. A grande verdade é essa. Trabalhos que a gente realizou em Fortaleza com a psicomotricidade, a gente ouvia isso das crianças. Mas o que me chama a atenção nessa questão das câmaras, né? Porque é o que a gente vê muito no Brasil, o país do faz de conta. A gente vê várias câmaras, mas o que é que está por trás? Funciona? Você vai hoje para a questão das digitais, você vai colher as digitais num crime, no local do crime. Aí você ainda está no tempo do papel, mas um plano de saúde você vai lá autorizar um exame, você bota digital, porque já tem um banco de dados digitalizado e a gente não tem. Então é um atraso que a gente vive. E não adianta esconder e maquiar, porque o resultado é isso. E chega na vez. Chega. Florisa, você falou aí na saúde, né? Em relação a planos de saúde. Saúde é um dos maiores problemas. A gente acabou de mostrar aqui um hospital que o diretor saiu no tapa com quase sai no tapa às vias de fato, né? Mas que é um dos grandes problemas. A gente tem hoje em dia hospitais com portas fechadas, né? Com portas regulamentadas. Tem diversos problemas, desde a assistência básica à saúde. Como é que você enxerga a saúde do nosso estado? A saúde pública não é diferente da segurança. O interessante é que na saúde pública, a gente estudando, né, a gente tem conhecimento que Jaime Heckman, que recebeu um prêmio Nobel em 2000, falava da importância de investir na primeira infância. Primeira infância que vai até os 6 anos de idade, que começa na gravidez. Hoje, todo o país, todos os países do mundo já aplicam, inclusive, Criança Feliz. É resultado disso que Jaime Heckman falava em 2000, faz 22 anos que ele já fala isso. Que investir na primeira infância, a gente tem uma sociedade mais saudável, a gente também tem uma sociedade mais inteligente, também tem mais produtiva, a gravidez na adolescência cai e a violência também. Então o país deve investir na primeira infância. Então saúde pública hoje não tem como sair a não ser, primeiramente, ao verificar se o dinheiro que vem para a saúde pública está sendo investido em saúde pública. Porque são escândalos e mais escândalos que configura a nossa política brasileira. Não vou falar só do estado do Rio Grande do Norte. Então é preciso visitar esses locais, reestruturar esses locais, fazer parcerias e convênios, cobrar dos municípios, porque quando se fala de saúde pública tem participação do governo federal, governo municipal e estadual. Hoje isso funciona com parcerias e cada um com a sua participação.
mas é necessário que a gente planeje, principalmente com políticas preventivas, porque muitas vezes a gente superlota hospitais ou a pessoa chega numa situação de um infarto porque não recebeu uma assistência básica que poderia ser feito lá na base, nas periferias. Infelizmente, a gente vive num país de faz de conta. Constrói prédios, mas muitas vezes está ali um computador, como lá em Grosso, no meu município, denunciei há mais de 5 anos, na época da pandemia, no auge, um respirador encaixotado, enquanto o mundo brigava por respiradores. E ainda está lá até hoje, sem funcionar. E cadê? Cadê o Ministério Público? Cadê o pessoal, né? Aqui comigo o subtenente Joanildo no nosso YouTube, o Toninho Pereira dizendo que gostou, né, do bate-papo aqui com a Cloriza, o nome diferente, né? O Alan Jacinto também dizendo que Cloriza é uma mulher de coragem. Quem mais aqui? Coragem, Alex Rezende, as pessoas interagindo conosco. Mas eu quero deixar aqui como última pergunta. Caso a senhora vença a eleição, como é que vai fazer para ter o apoio na Assembleia? Porque o governador, se não tiver o apoio dos deputados estaduais, não consegue fazer nada. Cloriza é um modelo diferente de tudo que está aí. Quando eu fui vereadora, é uma coisa muito pequena, mas a gente pega os exemplos pequenos. Eu tinha uma bancada de 9, só tinha eu sozinha, e aprovei 23 projetos de lei. Cloriza, como é que você fez isso? Conversando. Diálogo. Política é isso, é a arte do diálogo. Mas, infelizmente, a nossa política hoje não representa isso. A nossa política representa conchavos, jogos de interesse e uma troca de cadeiras. Não é isso que Cloriza quer. E ela vai abrir diálogo não só com a Assembleia, mas com os outros poderes, porque a gente não consegue governar sem haver essa conversa, essa sentada para botar na mesa os problemas e conversar como iremos sair deles. Seja apoio da direita esquerda, ou não existe. Terminou campanha, sai do palanque, governo, não tem lado, é o povo. E o povo quem votou e não interessa, é governar para as pessoas. E é isso que Cloriza faz, não vai fazer, ela faz. É assim que ela sempre agiu. Cloriza Linhares, satisfação em poder recebê-la aqui hoje, né, conversar um pouquinho e vamos voltar depois, não é? Estamos na pré-campanha, depois das convenções, vamos ter outra rodada aqui recebendo todos os pré-candidatos para discutir, para interagir com o nosso ouvinte, que é, quem sabe, um futuro eleitor, né? Amém. Eu queria agradecer, né, o espaço que foi me concedido, levar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu sei que há muita gente desacreditada, que não quer ir nem votar mais, que diz que todo político é ladrão. Mas homens e mulheres de bem hoje não querem ir para a política. Reclamam, xingam, falam. Mas se você não acredita que exista políticos sérios, dê seu nome. Talvez nesse momento você esteja dizendo, Deus me livre. Você vai ser governado assim como eu, assim como Salatiel, assim como Suzy, por essas pessoas que não poupam. Que antigamente a gente era roubado ou era furtado, hoje são arrastões. Então é necessário mudança, e mudança tem que ter a participação de cada um. Ou dê o seu nome, ou seja um agente da mudança e não votar escolhendo o que você acredita ser o melhor. E siga a Cloriza nas redes sociais, Cloriza RN. Conheça melhor quem é Cloriza Linhares, porque esse é o nosso maior desafio. É que as pessoas possam entender que existe sim uma pré-candidata diferente de tudo o que se tem hoje.